E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos de história hoje? Teremos histórias de ler pensamentos. Nessa história, a Op consegue ler os pensamentos do namorado. Essa história, eu acho que ela foi muito bem escrita. Tem algumas partes delas que podem parecer confusas, então prestem atenção, tá, gente? Se vocês não entenderem, voltem e assistam de novo, que aí vocês vão entender 100%. Como eu sou meia lenta não, eu sou muito lenta, eu tenho que ler umas 2, 3 vezes para poder entender o contexto do texto. Mas eu acredito que vocês não precisem disso, porque vocês nunca falaram no comentário sobre isso. Espero que vocês gostem da história de hoje. Eu queria ter postado mais cedo, mas só que aconteceu. Eu tive que ir na rua resolver meus problemas de adulta. Porque se eu não for, ninguém vai por mim. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. Quem não gostar da história, não tem problema, mas por gentileza, pela sua DM favorita, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Não sai daqui sem fazer isso, tá? Vocês estão vendo aqui atrás o meu neto? Tá até de fralda, ó. Deixa eu ver, mostrar, porque caminho de funcionário anda aprendendo. Ai, tá longe. Ó, meu neto. Até fralda, minha neta, né? Até fralda ela coloca, ó. Então, gente, por hoje é só isso mesmo e tchau. Eu tinha acabado de sair do hospital depois do aborto espontâneo quando meu noivo, Cole Harrison, veio me buscar. Estendi a mão para a porta do passageiro, mas alguém já estava sentado ali. A filha do meu pai com outra mulher, Sierra Morgan. Ela abraçava a almofada decorativa que eu tinha dado ao Cole, encostada na almofada aquecida que eu tinha comprado para ele, e me olhava com uma expressão falsa de desculpas. Me desculpe, Tessa. Minhas cólicas estão me matando hoje. Eu realmente não consigo sentar lá atrás. Cole me lançou um olhar frio. Sierra está com cólicas muito fortes. Você também é mulher. Mostre compreensão. Minha mão congelou na maçaneta. Eu ia dizer alguma coisa. Então ouvi seus pensamentos. Estamos brigando há 3 dias. Por que ela ainda não fala comigo? A mãe de Sierra dormiu com o pai dela e levou a mãe ao suicídio. Eu literalmente coloquei a filha daquela mulher no banco do passageiro. Ela precisa dizer algo agora, né? Eu aceitaria ela gritando comigo nesse ponto. Por favor, só 2 palavras. 3 dias sem a voz dela. Estou perdendo a cabeça. Puxei minha mão de volta. Virei. E entrei no banco de trás. No segundo em que a porta se fechou, o carro ficou completamente silencioso. Só o aperto de Cole no volante o denunciava. Seus pensamentos voltaram a surgir. Ela realmente sentou no fundo? Sem discussão? Nada? O que está acontecendo? Ela realmente terminou comigo? Sierra me lançou um olhar estranho, e depois olhou para as mãos de Cole apertando o volante. Seus olhos ficaram marejados. Deixa pra lá, Cole. Eu posso sentar atrás. Ela abriu a porta e começou a sair. Cole segurou seu pulso rapidamente. Quem mandou você ir para trás? Sierra me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mordeu o lábio e começou a se debater. Solta, Cole. Eu vou sentar lá atrás. Olha, a Tessa está chateada. Olhei para cima e franzi a testa. Não estou chateada. Você pode ficar na frente. Ambos congelaram. Não está chateada? Ela tem que estar brava comigo, né? Não tem como ela não estar depois do que eu fiz. Amor, diz que já teve o suficiente. Me diga para expulsá-la. Diga que você precisa de mim. Então era isso que passava pela cabeça de Cole toda vez que brigávamos. Mas ele não sabia que 3 dias atrás, durante nossa última briga por telefone, eu tinha perdido um passo na escada e caído. Pressionei a mão contra a barriga e olhei para Sierra. Apenas sente. Cole me olhou incrédulo. A mão dele tremia levemente. Sierra percebeu. Ela mordeu o lábio de novo, afastou a mão dele e disse: Está tudo bem, Cole. Eu vou chamar um táxi. Não quero ser um incômodo. Então ela se virou para mim toda arrependida. Desculpa, Tessa. Eu não devia ter entrado no carro dele quando não estava me sentindo bem. Eu vou. Mas seus dedos atrapalhavam o cinto de segurança como se ela não conseguisse desabotoá-lo. Cole agarrou seu braço e a puxou de volta. Ele me encarou com expressão dura. Todo mundo precisa se adaptar a você, Tessa? Eu disse que ela pode sentar na frente. Você só está fingindo ser a pessoa maior. Você sabe que Sierra é sensível e está fazendo isso para fazê-la se sentir culpada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você... Parem, vocês dois, por favor. Sierra acenou freneticamente com as mãos. Tudo isso é culpa minha. Eu nunca deveria ter entrado no carro. Se vocês terminarem por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Cole, vou chamar um táxi. Dessa vez, ela realmente tirou o cinto. Um pé tocou o chão. Pare aí. Cole segurou seu pulso novamente. Os olhos dele estavam vermelhos quando olhou para mim. Tessa, ela está com cólicas fortes. Israel Reddit. Ele disse entre dentes, como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Sustentei o olhar dele. Então eu não a fiz ir para trás. Qual é o seu ponto? Você... Ele engasgou com as palavras. Então riu amargamente, olhando para minha expressão fria.
Não é à toa que seu pai gosta mais da Sierra. Não consegui respirar por um minuto. Ele nunca tinha usado minha família contra mim antes. Não importava o quão ruins nossas brigas ficassem. Ele sabia a verdade. Minha mãe se matou depois que a amante do meu pai, Cynthia Price, vazou aquelas fotos. Depois disso, meu pai trouxe Cynthia e Sierra para nossa casa e me obrigou a chamá-la de irmã. Essa ferida nunca se fechou. Cole observava meu rosto com atenção. Eu estava prestes a perder o controle quando os pensamentos dele me atingiram de novo. Revida agora. Os olhos dela estão ficando vermelhos. Eu sou um pedaço de lixo. Eu trouxe as armas pesadas. Ela precisa... Desculpas, amor. Estou ficando louco. Só quero fazer as pazes. Quero falar com você. Quero que me conte sobre os últimos 3 dias. Por favor, me dá alguma coisa. Prova que ainda se importa. Toda a minha raiva morreu na garganta. Cole me viu hesitar, quase me viu falar. Um lampejo de esperança cruzou seu rosto antes de ele rapidamente esconder com desprezo. Parei. Engoli tudo o que eu ia dizer. Desviei o olhar. Você está certo. O carro ficou em silêncio. Ela disse. O quê? Como ela pode dizer isso? Ela deveria estar gritando comigo. Ela realmente não se importa mais? Nada do que eu fizer vai provocar uma reação dela? Peguei meu celular e comecei a responder e-mails de trabalho. Cole não disse nada. Ele cerrou os dentes e segurou o volante. Aperte o cinto. Estamos indo embora. Sierra fechou o cinto e me lançou um olhar desconfiado. O carro entrou na Interestadual 87. Ninguém falou. Finalmente, Sierra quebrou o silêncio. Ei, Tessa. Sinto muito pelo que aconteceu com sua mãe, sabe? Meu polegar parou de rolar a tela. Minha mãe só queria que sua mãe se divorciasse do seu pai. Ninguém achava que ela realmente fosse se matar por causa de algumas fotos privadas. Ela suspirou dramaticamente. Sinceramente, minha mãe e eu nos sentimos péssimas por isso há anos. Sempre quisemos compensar você. Só nunca encontramos um jeito. Você tem um jeito, disse, largando o celular. Sério? Qual? Você e sua mãe podem ir se matar também. Os olhos de Sierra ficaram vermelhos instantaneamente. Tessa, o que você acabou de dizer? Eu disse. Olhei para ela friamente. Vão se matar. Pare de fingir que está arrependida. O carro deu um solavanco. Cole freou bruscamente. Tessa, saia! Pisquei. Sierra cobria a boca, os ombros tremendo em soluços falsos. O que você disse? Eu disse. A voz de Cole veio pelo retrovisor, fria. Sai do meu carro. Eu não dou carona para pessoas como você. Ela começou. Eu finalmente perdi a paciência, o peito arfando. Finalmente. Baby está mostrando emoção de novo. Eu sabia que isso funcionaria. Cerrei os dentes. Cole, isso não é engraçado. Não estou brincando. Ele se virou, um sorriso confiante nos lábios. Ou você sai ou pede desculpas para a Sierra. Meus punhos se fecharam. Você ouviu o que ela me disse? Cole ficou em silêncio. Ela mencionou o suicídio da minha mãe. E você quer que eu peça desculpas? O choro de Sierra ficou mais alto. Tessa, eu só estava tentando me desculpar. Isso só fez o rosto de Cole endurecer. Vou contar até 3, Tessa. Ou você sai ou pede desculpas. Cole, estamos na rodovia. Então diga. Eu o encarei. Meus ouvidos zumbiam. Seus pensamentos cortavam o silêncio. Não chore, amor. Não me olha assim. Eu não consigo aguentar. Ver você assim está me matando. Por favor, só se renda uma vez. Eu mando a Sierra sair depois. Por favor, eu não aguento mais. Diga. Ele falou em voz alta. 3, 2. Ele estreitou os olhos. Clique. A porta abriu. Sua respiração falhou. Saí do carro. Tessa! A voz de Cole ecoou pelas faixas da rodovia. Eu não olhei para trás. Eu só continuei andando. O carro parou ao meu lado imediatamente. Tessa, pare! Ela realmente saiu. Ela acabou de receber alta do hospital. Droga, eu nem sei o que havia de errado com ela. Preciso perguntar para ela. Preciso saber. Ela está andando contra o vento assim, como se não se importasse com nada. Ela me odeia tanto assim? Vire-se. Por favor. Vire-se, amor. Tessa. O carro cortou na minha frente. Vi a respiração dele acelerando. Os cantos dos olhos ficando vermelhos de pânico. Tess. Tá bom. Talvez eu devesse desistir. Ver ela assim está me matando. O quê? Perguntei friamente. Seus lábios se moveram. Já que você é tão dura, tudo bem. Ele apontou para o meu casaco. Eu comprei isso para você. Tire antes de ir. Minha respiração falhou. Um vento frio me atingiu. Puxei o casaco mais apertado. Cole, aqui é a rodovia. Está quase no inverno. Ele apoiou um braço no batente da janela. Você não precisa devolver. Só peça desculpas. Eu congelei. Ele me encarava como se a vida dele dependesse disso. Diga que você está errada. Diga. Pare de me torturar. Por favor, amor. Seus pensamentos praticamente choravam. Em voz alta ele disse. 3, 2, tapa. Arranquei o casaco e joguei no carro sem hesitar. Cole ficou olhando. Feliz agora? Vai. Eu estava respirando pesado. Cole segurava o casaco, aquele que ele tinha guardado quando ainda era um aluno sem dinheiro. Ele riu friamente. Não é só isso, né? Fiquei tensa. Ele olhou para mim. E o resto? Me abracei com os braços. Sua camisa. Sua calça. Eu escolhi cada peça que você está vestindo. Eu tremia. Cole, não faça isso. Eu te pago tudo. Só me deixa ficar com eles agora. O dinheiro dos Morgan vai todo para a Sierra. Com o que você vai me pagar? Eu congelei. Era uma vez quando meu pai puxou essa mesma frase, ele disse.
Seu pai quer fazer coisas difíceis para você? Eu não vou deixar. Juro que, quando eu tiver sucesso, todo mundo vai ficar com ciúmes da minha esposa. Eu o encarei. Você vai mesmo fazer isso comigo? Você é quem está fazendo isso com a Sierra. Meus olhos arderam. Um longo silêncio. Ele falou primeiro. 3, 2. Tudo bem. Rasguei minha camisa. Meu sutiã já estava à mostra. Joguei o tecido bem na cara dele. Isso é suficiente? Ele ficou completamente imóvel. Um longo momento se passou. Sua garganta se moveu. Então, entre dentes cerrados, os saltos. Eu os tirei sem dizer uma palavra e também joguei dentro do carro. Ele não disse mais nada. O carro foi embora. Eu estava descalça, usando apenas um sutiã fino por cima. Nada abaixo da cintura, exceto a calcinha. Cada rajada de vento fazia meu estômago revirar. E meu celular ainda estava no carro. Eu manquei pelo acostamento da rodovia. Carros passavam. Alguns motoristas olhavam. Tessa? Um Volkswagen parou ao meu lado. Pela janela, meu chefe de 45 anos, Dale Sherman, me olhava com os olhos arregalados. Você está bem? Alguém te deixou aqui? Ao vê-lo, apertei ainda mais os braços ao redor de mim. Ele conhecia Cole. Cole o colocou no hospital uma vez por assédio sexual. O que houve? Briga com seu marido? Entre. Eu te dou uma carona. Balancei a cabeça. Não, obrigada. Não seja tímida. Vamos, está quente aqui dentro. Sério, estou bem. Vamos, vamos. Quanto mais eu recusava, mais perto o carro dele ficava. Eu estava encostada no corrimão, meu coração batendo forte. Eu disse para entrar. A mão dele saiu pela janela e agarrou meu pulso. Eu gritei. Me soltei de repente. Pulei o corrimão e desci o aterro, mas ele era persistente. Rolei pela ladeira. Ele pulou atrás de mim. Agachada nos arbustos, tapei a boca com a mão e não tive coragem de respirar. Então, vi meu smartwatch. Cole havia programado seu número nele para emergências. Abri e apertei para ligar. Alô? Cole, me ajuda. Eu estou em... Você finalmente vai admitir que estava errada? Fiquei paralisada e cerrei os dentes. Sim, eu estava errada. Vem me buscar, por favor. Aquele cara, meu chefe, ele também está aqui. Graças a Deus, eu sabia que isso ia funcionar. Você finalmente cedeu. Ela até inventou uma história sobre o esquisito. Ela não estava bem quando eu saí. Ainda bem que não fui muito longe. Ok, Sierra está aqui comigo. Peça desculpas a ela. Faça ela te perdoar e eu viro agora. Cole, você não pode estar falando sério. Você vai se desculpar ou não? Cerrei o maxilar. Eu não posso. Não com ela. Então anda. Ela ainda não cede. Ela realmente não quer que eu vá buscá-la assim tanto? Tá bom, aperta mais. Essa é a única forma de fazê-la precisar de mim. Quero que ela dependa de mim. Que sinta que não pode viver sem mim. Desculpa, amor. Só vou fazer isso uma vez, eu juro. Só me diga que você me quer. Tess! A linha caiu. Então puxaram meu cabelo por trás. Caí no chão. Pedras arranharam minhas costas. A voz de Dale veio de cima de mim. Aqui está você. Faróis brilharam no meu rosto. Um Bentley parou a poucos metros. A porta de trás se abriu de repente. Uma garota com Maria Chiquinhas pulou para fora. Ei, pare! O que você está fazendo? Cole recebeu uma ligação logo depois. Israel Reddit. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz do outro lado o fez congelar. A delegacia? Por que ela está na delegacia? Ela está bem? Arranhões? Quão grave? Já vou. Quando Cole apareceu, estava ofegante. Eu estava enrolada em um cobertor, segurando um copo de água quente. Ela está com uma cara horrível. Onde está aquele desgraçado? Eu não bati forte o suficiente da última vez. É melhor ele torcer para eu não o encontrar. Ele veio até mim. Eu podia ver o vermelho contornando seus olhos. Sua garganta se moveu. Toda essa preocupação, e o que saiu foi... Que drama. Você sempre faz tudo virar um problema. Eu não disse nada. Sierra está chorando em casa há horas. Ela soube o que aconteceu com você. Apertei o copo com mais força. Certo. Desta vez, eu serei quem vai pedir desculpas. A mão dele pousou na minha. Pare de dificultar as coisas para os outros. E pare de dificultar suas próprias coisas. Depois que resolvermos isso, eu te levo para casa. Não. Puxei minha mão. Que casa? Não temos uma. A porta se abriu. Um homem alto, de pernas longas, entrou e colocou uma xícara de chá de gengibre na minha frente. Ele colocou um aquecedor de mãos no meu cobertor. Aqueça primeiro. Zoe e eu vamos te levar ao hospital para um check-up depois disso. A garota de Maria Chiquinhas apareceu atrás do irmão. Oi, Tessa. Quem é esse? Os olhos de Cole se estreitaram. Tessa. Quem são eles? Abracei o aquecedor de mãos. Zoe foi quem gritou com aquele idiota quando ele me agarrou. Parei. E Julian é meu namorado. Ele ajudou a segurar o cara. A respiração de Cole parou. Seu... O quê? Cole me encarou como se eu tivesse dado um tapa nele. Julian West falou. Você ouviu ela, Sr. Harrison. Cala a boca! Os olhos de Cole ficaram vermelhos. Ele agarrou a gola de Julian. Quem diabos você pensa que é? Se aproveitando dela quando ela está vulnerável. E quem a colocou nessa situação? Essa frase congelou Cole completamente. Julian riu friamente. Se minha irmã e eu não tivéssemos passado de carro, sabe o que a polícia disse que teria acontecido com ela? Os arbustos, o carro dele, a casa dele, cada um desses lugares teria se tornado um inferno pessoal para ela. Pare!
As mãos de Cole tremiam violentamente. Para com isso? Aquele desgraçado. Ele realmente foi atrás da Tessa daquele jeito? Por que eu não estava lá? Por que eu deixei isso acontecer? Quão assustada ela estava. E eu não estava lá. Que diabos há de errado comigo? Ela me ligou. O relógio que eu dei para ela só tem meu número. Eu queria que ela pensasse em mim primeiro quando algo ruim acontecesse. E minha esposa teve que contar com estranhos para salvá-la. Cole, que porra você está fazendo? Seus punhos tremiam. Você e sua irmã a salvaram. Eu vou pagar por isso. Mas como noivo dela, eu herdo isso daqui. Como noivo? Zoe franziu a testa. Você é mesmo noivo da Tessa? Cole olhou para ela confuso. Você sabia que ela tinha acabado de perder um bebê? Se você é mesmo noivo dela, por que fez ela tirar a roupa na rodovia, no frio congelante? Perdeu um bebê? Os olhos de Cole se arregalaram ao se virar para mim. Segurei o aquecedor de mãos e olhei para baixo, sem dizer nada. A voz dele começou a tremer. O quê? Tessa, quando você... Como você... Tomei um gole do chá de gengibre que Julian trouxe. Eu também não sabia. 3 dias atrás. Estávamos brigando ao telefone. Eu perdi um degrau na escada. Foi assim que descobri. Então, nos últimos 3 dias você tem estado... Ele não conseguiu terminar. Assenti. Sim, me recuperando. Os pensamentos dele viraram um ruído branco. Eu olhei para ele. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dele e caiu no chão. A voz dele saiu quebrada. Desculpa, eu não sabia. Não se preocupa com isso. Não. Ele segurou minha mão. Tessa, eu me importo. Todos esses anos juntos, eu sou um idiota. Nunca mais vou fazer nada assim. Vamos recomeçar. Eu não vou mais brigar com você. O que você disser eu vou concordar, tá bom? A mão dele tremia na minha. Julian puxou o pulso de Cole e nos separou. Não. Os olhos de Cole ficaram frios. Sr. Harrison, Tessa me contou sobre você. Você não é digno de ser o noivo dela. Você não pode chamá-la de Tessa. Cole agarrou a gola de Julian novamente. Você conhece ela há um dia. Eu conheço há 5 anos. Você acha que entende ela melhor do que eu? Quem diabos você pensa que é pra dar sermão em mim? Chega, Cole! Me coloquei entre os dois, mesmo com meu corpo quase não aguentando ficar em pé. O punho de Cole parou no ar. Ele parecia ferido. Tessa, você está do lado dele? Eu tremia de frio. Eu devo isso a ele. Seus olhos ficaram molhados. Ele salvou minha vida, Cole. Não vou deixar você machucá-lo. Salvou sua vida? Cole riu amargamente. Você ainda é minha noiva. O que ele é? Um cara aleatório que apareceu uma vez e agora acha que pode te levar? A respiração de Julian falhou. Ele não é diferente daquele seu chefe pervertido. Tapa. O som ecoou pelo quarto. Cole tocou o rosto, atônito. Por 5 anos havia uma regra não dita. Ele não mencionava minha mãe, e eu não batia nele. Essa foi a primeira vez que eu quebrei isso. Cole! Sierra entrou com força pela porta. Correu até ele, tocando a bochecha vermelha dele, e depois se virou para mim com raiva nos olhos. Tessa, como você pode bater no seu noivo por causa de um estranho, alguém que você conhece há menos de um dia, e já está do lado dele contra o Cole? A voz dela ficou aguda. Você tem certeza que esse bebê que você perdeu era mesmo do Cole? Ou você estava se encontrando com esse cara? Tapa. Dessa vez fui com força total. Sierra caiu no chão, a mão na bochecha, me encarando em choque. Zoe mostrou a língua. Você mereceu. Se ela não tivesse feito, eu teria feito. Os olhos de Sierra se encheram de lágrimas. Cole. Cole olhou para mim. Tessa, você vai me pedir para pedir desculpas a ela? A garganta de Cole se mexeu. Seus olhos ficaram mais vermelhos. Fiquei um tempo no hospital. Zoe e Julian vinham me visitar com frequência. Eles me contavam como estava indo o caso da polícia e traziam pequenos presentes. Eu me sentia mal por aceitar aquilo. Toda aquela história de Julian é meu namorado, na delegacia, tinha sido só para encenação. Uma forma de cortar de vez os laços com Cole. Mas quando tentei dar um presente de agradecimento para Julian, ele ficou visivelmente corado. Ah, não se preocupe com isso. Eu nem pensei muito nisso. Depois que recebi alta, continuei mantendo contato com os dois. Fui ver Cole, levei o dinheiro que ele tinha me dado no noivado, além das joias de ouro. Quando coloquei tudo na frente dele, ele apenas ficou me encarando, sem expressão. Aqui está seu presente de noivado de volta. Dinheiro e ouro. Então coloquei uma lista na mesa. Aqui está cada centavo que gastamos um com o outro durante nosso relacionamento. Dá uma olhada. Se você concordar, eu transfiro o dinheiro. Retire isso, disse ele, a voz abafada. Cole. Eu disse para retirar isso. Ele varreu toda a pilha da mesa. Ouro e dinheiro se espalharam pelo chão. Olhei para tudo aquilo. Depois olhei para ele com frieza. As mãos dele estavam apoiadas na mesa. A respiração ficou pesada por alguns segundos. Tessa, estamos mesmo nesse ponto? Não podemos mais ficar juntos. Eu o encarei. Mesmo que nos casássemos, nunca seríamos felizes. Sim, seríamos. Os olhos dele estavam vermelhos. Podemos ser felizes. Eu te amo. Você me ama. Eu sei que você sabe disso, Tessa. Você ainda tem sentimentos por mim. Fiquei em silêncio. Ele não estava errado. Caso contrário, eu não teria permanecido 5 anos com ele. Na faculdade, os jogos passivo-agressivos dele eram só manias, quase fofos. Mas depois da formatura, do noivado, mais mulheres começaram a se aproximar dele. E os jogos pioraram. Eu entendi por que ele fazia aquilo. Mas se o amor dói tanto assim, será que ainda é amor? Olhei para ele.
Talvez eu nunca devesse ter tolerado suas atitudes quando ainda éramos estudantes. Talvez ainda tivéssemos uma chance. Parecia que alguém tinha drenado toda a vida dele. Eu realmente te amo. Parei. Eu também te amava. Ele soltou uma risada amarga, e aquilo encerrou a conversa. Pouco tempo depois, recebi um convite dos pais do Cole. Achei que eles estavam cansados de ver o filho desmoronar. Mesmo com Cole e eu já tendo terminado, os pais dele sempre foram bons comigo. Melhor do que meu próprio pai, honestamente. Eu devia uma explicação a eles. Mas, quando abri a porta do quarto privativo, eles não estavam lá. Em vez disso, vi Cole, meu pai, Cynthia e Sierra. Cole olhou para mim. Ouvi seus pensamentos novamente. Esse é o último movimento que tenho. Por favor, funcione. Mesmo que eu tenha que forçar. Só mantenha ela aqui. Fica comigo. Meu celular vibrou. Uma mensagem dos pais de Cole. Desculpa por isso. Simplesmente não conseguimos ver nosso filho se autodestruir mais. Nós não conseguimos te convencer sozinhos, então pedimos ajuda à sua família. Eles também me enviaram uma pequena fortuna como pedido de desculpas. Fiquei olhando para o dinheiro. Tanto faz. Eu não sabia que você era tão mesquinha. Meu pai me lançou um olhar frio assim que me viu. Os convites foram enviados. O local está reservado. E você quer cancelar o casamento à toa? Cynthia entrou na conversa. Você sabe que a Sierra tem cólicas fortes. O cunhado dela dar carona para ela é totalmente normal. Você está fazendo um escândalo por ela ter sentado no banco da frente. Um escândalo? Eu ri. Mandar eu me despir na rodovia também é só um escândalo? Cynthia forçou um sorriso. Você não pode culpar o Cole por isso. Ele só estava brincando. Você que levou a sério. Uma piada? Meu sorriso ficou afiado. Quando você estava seduzindo meu pai enquanto ele ainda era casado com minha mãe, beijando ele e chamando isso de piada também? Cynthia ficou pálida. Meu pai bateu a mão na mesa. Cuidado com a sua boca. O casamento não vai ser cancelado. Sua mãe e eu já decidimos. O olhar de Cole se voltou para ele. Meu pai continuou. Tessa, se você envergonhar essa família, os Morgans não vão esquecer. Nós concordamos com essa aliança. Não tem volta. Você vai se casar com ele. Os punhos de Cole se fecharam. Olhei para meu pai. E se eu recusar? Você realmente acha que alguém vai querer uma mercadoria danificada como você? Grávida antes do casamento? Um aborto espontâneo? Cynthia e Sierra riram baixinho. Outros parentes à mesa trocaram olhares. Olhei para Cole. Ele me olhou de volta. Não disse nada. Eu sei que isso é uma jogada suja, amor, mas é a única forma de te manter. Soltei uma risada baixa. Então olhei para cima, minha voz gelada. Se eu sou mercadoria danificada, o que isso faz da Cynthia? Ela teve a Sierra antes mesmo de você casar com ela, pai. Ela também não é uma mercadoria danificada? Você casou com ela e as tratou como rainhas. Então, o que te dá o direito de menosprezar sua própria filha? O rosto de Cynthia ficou branco. Tios, a Sierra nem é sua? Meu pai se levantou de repente. Sua ingrata! Os copos tilintaram na mesa. Ele agarrou meu braço e levantou a mão para me bater. Pare! Um corpo se colocou entre nós. Tapa. O golpe atingiu o rosto de Cole em vez disso. Sangue surgiu no canto da boca. A expressão do meu pai desabou. Cole. Não. A voz de Cole era vazia, tremendo. Eu vou. Eu cancelo o noivado. Meu pai parou de respirar. Cole se virou para mim. Desculpa. Já é tarde demais para eu te proteger? Olhei para baixo e não respondi. Isso já era resposta suficiente. Ele riu amargamente. O jantar terminou em caos. Meu pai e Cynthia correram atrás de Cole, mas ele não olhou para trás nenhuma vez. Ele me acompanhou até a saída. O carro de Julian já estava esperando na calçada. Zoe colocou a cabeça para fora da janela e acenou. Tessa, por aqui! Cole olhou para ela, depois pela janela, para o homem no banco do motorista. Seus olhos ficaram vermelhos novamente. Eu costumava achar que te deixar com ciúmes era prova de que você ainda me amava. Eu me segurava de te proteger, mesmo quando você precisava de mim. Engoliu em seco. Acho que eu estava errado. Um mês depois, meu celular ficou cheio de mensagens da Sierra. Primeiro insultos, depois implorações. Acontece que meu pai não suportava perder o dinheiro da família Harrison. Ele pressionou Sierra a se casar com Cole. Cole recusou. Repetidas vezes. Então Sierra tentou drogá-lo. Ela quase escapou impune, mas foi pega. Cole deu um tapa no rosto dela. Sabe por que eu me preocupei com você em primeiro lugar? Você era só um adereço. Algo pra deixá-la com ciúmes. Quem te deu o direito de fazer esse tipo de merda? Ele cortou todos os negócios com os Morgans e foi atrás deles com força. Meu pai não aguentou. Ele veio até mim. Você ainda é uma Morgan. Vá falar com ele. Você é a única que pode fazê-lo. Eu bloqueei o número dele. Os Morgans não duraram muito mais. Cynthia encontrou um novo homem, como todos esperavam. Mas não escapou por muito tempo. Meu pai perdeu o controle. Ele trancou Cynthia e Sierra no porão. Esfaqueou o novo namorado de Cynthia. Ele dizia que tinha dado tudo por elas e que não aceitaria ser traído. Mas eu sabia a verdade. Ele nunca fez nada por ninguém além de si mesmo. Ele foi preso. Cynthia enlouqueceu depois de tudo que passou. E Sierra tentou fugir tantas vezes que meu pai acabou quebrando as duas pernas dela. Cole me trouxe um arquivo. Era a transferência de todos os ativos dos Morgan. Tudo o que meu pai possuía, agora era meu. Havia outro também, da propriedade Harrison. Eu estava olhando para Cole me oferecendo metade de tudo que ele construiu nos últimos anos. Empurrei o arquivo de volta sem hesitar. Eu fico com a parte dos Morgan. É isso.
Você acha que não é suficiente? Ele segurou minha mão. Posso te dar tudo. Não foi isso que eu quis dizer. Esse é o seu dinheiro. Não. Não é. Ele apertou mais forte, os olhos vermelhos no canto. Eu fiz tudo isso por você. A voz dele falhou. Ele tinha feito. Toda a empresa dele, toda a determinação, tudo era para me fazer alguém que Sierra invejasse. Obrigada. Puxei minha mão de volta. Mas não estamos mais juntos. Seu dinheiro não tem nada a ver comigo. Por favor. Ele quase chorava agora. Fica com isso. Como compensação. Você merece. Ainda assim, eu disse não. Mas pouco tempo depois, as transferências começaram a aparecer na minha conta. Uma após a outra, somando uma fortuna. Cada uma com a mesma nota. Desculpa. Me perdoa. Pedi demissão do meu emprego. Usei o que deveria ser dinheiro da Sierra para começar minha própria empresa. Com meu pai fora de cena, ninguém me segurava. Fiz meu nome rapidamente. Cheguei a iniciar uma parceria com o líder do setor, West Holdings. Foi quando descobri que Zoe e Julian eram os filhos West. Enquanto isso, Cole desapareceu do mundo dos negócios. Ouvi dizer que parou de correr atrás de dinheiro e começou a fazer trilhas. Só viajando. Não pensei muito sobre isso, mas Zoe continuava aparecendo no meu escritório. Dessa vez, ela girou ao redor da minha mesa e se inclinou com um sorriso. Tessa, o que você acha do meu irmão? Julian, ele é ótimo. Ótimo tipo, bom ou bom? Bom? Olhei para ela confusa. Ela piscou. Vai, Tessa. Você é esperta demais para fingir. Você vê, né? Eu ri. Ok. Ele é muito bom. Eu gravei isso, Zoe apontou. Eu vou contar pro Julian. Julian, adivinha o que a Tessa acabou de dizer? Eu a vi sair correndo pela porta e não consegui segurar a risada. Ah, bem, isso não é tão ruim assim. Fim, que Deus te abençoe.